Manuel, consegue me Olá. ouvir? Oi, Chico. Estou ouvindo sim. Você está me ouvindo Opa, bem? tudo bem? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, sim. Sim, sim. E E aí, você, como como é que que tá tá o a boa retorno aí? noite? Como? O retorno aí tá legal? Sim, Você sim, estou te consegue me ouvindo ouvir bem. bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Pronto, gente, chegou aí Manuel Antunes. É, vai conversar um pouco com a gente falando sobre o descontrole, né, alimentar por conta de situações de estresse. Ô, Manuel, se apresenta aí pra gente, fala aí um pouquinho de você, da sua profissão, do seu trabalho como psicólogo. Ah, sim, sim. Então, vou me apresentar de forma bem rápida para que as pessoas possam me conhecerem. Algumas pessoas já me conhecem, eu acredito, as pessoas que, mas algumas pessoas também não. Então, eu sou psicólogo, meu nome é Manuel Antunes, eu sou psicólogo, eu sou psicólogo clínico, e também sou especialista em psicologia da teoria junguiana e especialista em psicoterapia analítica, e trabalho como psicólogo clínico a partir da psicologia analítica do Carl Gustav Jung e a partir das ideias do Carl Gustav Jung e a partir das ideias da Marie-Louise von Franz, que são os dois grandes nomes da psicologia analítica. Eu tenho realizado pesquisa sobre a cultura da psique, ou seja, pesquisa que leva em consideração os aspectos ético, histórico, culturais e religioso da alma, né? Vamos pensar assim. E vamos pensar que eu acho que um ponto interessante para a gente começar é esclarecendo o que é que significa psicologia, né, Francisco? Assim, porque muitas pessoas não Uhum. sabem, assim, e a gente começar definindo uma concepção de psicologia faz sentido para esclarecer qual é o ponto de vista do psicólogo, porque a psicologia tem várias especialidades, né? Vamos pensar assim, vários campos de atuação dentro da psicologia, e a psicologia clínica, tendo uma abordagem da psicologia analítica, é uma das. Podemos pensar a psicologia com duas palavras assim, bem importantes. Assim. Tem um psicólogo chamado James Hillman, que ele fala faz uma definição de psicologia bem interessante, que porque psicologia vem de duas palavras que são psique, que é alma, e logo, logia, como estudo. Logo, a psicologia é o estudo da alma, ou o discurso logo como discurso, a psicologia é o discurso da alma, como a alma se manifesta, como a alma, qual a intenção da alma, e ela vai se manifestar sobre diferentes aspectos. Então, a psicologia é o estudo do discurso da alma. Vamos pensar por esse aspecto. Então, já um ponto bem esclarecedor, pensar a psicologia como discurso, como logo, como expressão, como é que a alma se manifesta, e aí vamos perceber ao longo da nossa conversa que a alma se manifesta sob vários aspectos, seja através de sintomas, seja através de sonho, seja através de patologias, né? De sofrimentos. Então, o que a alma quer aí quando ela se expressa, dizer, porque ela tem a alma, a psique, tem sempre uma finalidade, né? A primeira pergunta que o psicólogo deve fazer é o para quê? Qual é a finalidade? Ou vamos pensar, qual é a finalidade que a alma tem, qual a intenção da alma a produzir o sintoma? Tem sempre o significado. O sintoma, o mais doloroso que possa ser, tem sempre o significado, né? Tá. Então, vamos partir por esses dois princípios aí. Então, a psicologia como discurso da alma e a psicologia como a alma se expressando porque não foi escutada. Então, se o sintoma aparece, o sintoma físico aparece, o sintoma psicológico aparece, é porque é como se expressasse conflitos internos. Tá. Então, a partir disso, nós temos essa definição aí. Vamos ir para o tema específico, né? Vamos tentar ir agora para o tema. Eu acho que Certo.
o tema Deixa eu não é... só, Sim? Pode falar. deixa eu só fazer só uma observação, Manuel. Sim? Pessoal, quero avisar para vocês o seguinte, para preparem a pergunta de vocês, deixem direitinho aí no papel. Nesse primeiro momento, vamos discutir um pouco, vamos falar um pouco sobre essa questão, a gente vai dar uma passeada um pouco aí sobre essa questão do estresse, de descontar o estresse na alimentação. E, posteriormente, nós vamos abrir para perguntas. Então, o que eu peço a vocês, deixem para fazer a pergunta quando a gente der o start, dizer, o pessoal pode fazer a pergunta, por quê? A gente conversando, a gente pode não conseguir visualizar a pergunta de vocês e a pergunta ir passando, certo? Então, quando a gente der o start, vocês guardem aí a pergunta de vocês. Quando a gente der o start, vocês começam a lançar as perguntas, tá bom? Pode continuar, Antônio. Sim, sim. Antes de a gente escolher esse tema, ou melhor, esse tema ficasse definido, o Francisco fez uma espécie de pequena enquete, né, no seu canal, qual era o tema que mais interessava as pessoas, né? Isso é importante a gente falar. E aí as pessoas que votaram aí no canal dele escolheram o tema Descontando o Estresse na Alimentação. Então, o nosso tema de hoje é isso. Tá? Não foi nada por acaso, eu acho que o tema foi escolhido pelas pessoas, mas ele sempre tem um significado a mais. Então, é preciso sempre a gente psicologizar as palavras, e nesse caso, é preciso a gente psicologizar o tema, porque descontando o estresse na alimentação, psicologizar no sentido de dar um olhar, olhar as palavras, na verdade, como um sintoma, no sentido de, ou olhar as palavras do ponto de vista, as palavras que a gente fala costumeiramente, que às vezes passa despercebida, olhar do ponto de vista psicológico. Qual é a lógica, então, partindo daquele princípio que nós começamos, né? Qual é a lógica da psique quando produz um sintoma? No caso, qual é a finalidade da alma, da psique, ao produzir o sintoma estressor? Então, qual é a finalidade, o para quê desse sintoma? Então, o psicólogo está sempre atrás de entender isso. Para quê? Qual é a intenção da alma produzir o sintoma? Tá. Quando eu estava estudando o tema, eu vi uma coisa, eu disse assim, eu vou ver o que é que significa, vamos aprofundar mais a palavra descontando, o verbo descontar, né? O verbo descontar. E o verbo descontar tem algum significado, que pode ser utilizado como sinônimo, né? Tem a ver com abater, diminuir, reduzir, subtrair, amortizar, desfalecer e maquiar. Vamos pensar que descontar ou desconto, quando se desconta é porque você tem algo a pagar. No sentido de que se a alma te manda, se você está em processo de estresse, é porque você não escutou, não pagou a conta, não levou em consideração as suas emoções, seus processos interiores, não escutou. Uma Então, dívida, né? Uma dívida. isso é importante você trazer. Isso é uma dívida. Tem algo a pagar. Mas isso é importante, Francisco, porque assim, se você quer um desconto, né? Quando a gente pede um desconto, a gente não quer pagar a dívida inteira, né? É como se, qual é a dívida da alma? Então, se está descontando o estresse na alimentação, é como se eu não estou levando em conta os meus conflitos internos, e também eu não faço caso desses conflitos internos, desses conflitos interiores, né? Então, querer pagar, então é como se a gente quisesse pagar pela metade, por isso que descontar, ganhar um desconto é querer pagar pela metade, e no sentido de não se conscientizou, não levou em consideração aquela expressão emocional, aquela ansiedade, é como se você deixasse para lá, e aí você quer pagar pela metade, não quer pagar completo. Como é que se paga pela metade? E aí vamos pensar isso, né? Como é que se paga a conta por inteiro? Vamos pensar assim, né? Então, Só uma, sim, só uma observação. Então, é como se
houvesse um dano, uma ferida, e esse dano não fosse resolvido de forma plena, né? Não tivesse resolvido de forma 100% e tivesse ainda esse déficit. Seria isso, mais ou menos? Pense num ponto de vista físico, uma ferida que você foi limpando, ou não levou em consideração, foi deixando para lá, e a ferida vai sempre sendo tocada, você magoa, de vez em quando você vai lá e magoa. É uma metáfora do ponto de vista físico, é nesse sentido, como você falou, né? É como se tivesse uma ferida ali, do evento provocado pelo evento estressor. O evento estressor tem a ver com um contexto psicossocial, né? É preciso a gente trazer em consideração a isso. O evento estressor, ele produz como se fosse uma inflamação que é orgânica, mas também é emocional, no sentido de como se a pessoa não consegue lidar com aquele conflito, não consegue lidar com aquela experiência, não consegue lidar com aquele evento que levou a produzir essa desordem ou desorganização interna. E aí, então, descontar o estresse na alimentação é como se eu desconto o estresse na alimentação, eu estou respondendo a uma ofensa, é como se fosse uma ofensa. Só que, quando eu desconto, eu estou descontando em mim mesmo, não é isso? Se eu estou descontando, se eu não estou levando em consideração o estresse e estou levando para a alimentação, eu estou descontando em mim mesmo. É como se eu estivesse ofendendo a mim. É como se a própria vítima fosse a própria vítima é aquele que está sendo ofendida e que ofende ao mesmo tempo, né? Agora, Francisco, assim, importante, né? A pergunta é como podemos pagar essa conta por inteiro, né? Então, como é que a gente pode pagar essa conta por inteiro, no sentido de como não descontar, como levar em consideração os eventos estressores, e aí algumas possibilidades pode estar presente aí, mas vamos pensar, a terapia é um dos pontos fundamentais da psicoterapia, porque na psicoterapia cabe ao paciente não descontar, mas pagar a conta, não pedir desconto, porque ele vai ter que se acertar consigo mesmo, né? Ele tem que escutar e pagar essa conta consigo mesmo. Francisco, assim, pensando nisso, nesse aspecto simbólico da palavra, eu gostaria de trazer assim umas palavras que a gente vai sempre reproduzindo no dia a dia. E vocês também podem comentar aí depois. Eu vou fazer um questionamento, vocês podem comentar depois. Tem as palavras que a gente fala, tem sempre um significado simbólico e a gente vai, às vezes, falando e não vai levando em consideração. Por exemplo, muitas vezes a gente fala, fazendo uma relação, né, com o estresse, alimentação e muitas vezes a compulsão alimentar ou o problema com a alimentação. Tem muitas palavras que estão muito ligadas a esse aspecto do corpo, né? Esse aspecto fisiológico, que muitas vezes a gente repete essas palavras, né? Então, não tenho estômago para isso. Gostaria que vocês fizessem uma reflexão, talvez comentasse isso no final da nossa live, né? Comentasse isso, que é importante. Umas palavras que a gente está sempre usando, né? Mas não está refletindo, não reflete sobre isso. Então, não tenho estômago para isso. O que é que para vocês significa? Outra, você me causa náusea. Tem uma outra palavra que é muito utilizada, né? Por que alguém causa náusea, né? Uma outra palavra, chorar de barriga cheia. O que é que pode significar isso? Que alguém que chora de barriga cheia. O que é que significa também morrer pela boca? É uma palavra, é uma expressão muito importante. Por que alguém morre pela boca? E aí está muito ligado ao aspecto da alimentação, né, Francisco? Assim, todas elas estão ligadas ao sistema digestivo, né? E os seus aspectos mais próximos aí do aspecto digestivo, né? E uma palavra que é importante também, você é intragável. Então, eu acho que dá para a gente começar refletindo sobre essas palavras. Quer falar alguma coisa, Francisco? O interessante é que são coisas que estão envolvidas no nosso cotidiano e às vezes a gente não nota, né? Vai vivendo, passando por essas coisas, as reproduzindo e
a gente, às vezes, não para fazer essa análise, né? E é interessante essa questão do que você falou, esses pontos aí. E são coisas que a gente fala, refala e não consegue compreender a questão do significado, né, dessas abordagens. Vou esperar você fazer a conclusão aí, que eu quero fazer uma pergunta falando sobre algo que parece fugir um pouco do assunto, mas está envolvido. Mas eu vou deixar você concluir para posteriormente fazer essa observação. Sim, sim, mas acho que de imediato, esse primeiro parte, a gente já pode, se quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Então, essas perguntas, essas palavras que eu trouxe aí, né, essas palavras que têm um aspecto simbólico, né, a gente vai reproduzindo no dia a dia, mas que não vai refletindo, não vai levando em consideração. Imagine, quando alguém diz ao outro, você é intragável, né? Não tenho estômago para isso, não tenho estômago para me relacionar com você. Eu vou levando a vida empurrando, eu vou levando, empurrando com a barriga, né? E chorar com a barriga cheia e morrer pela boca. Então, pode fazer a pergunta que você quiser, Chico. Assim, acho que de imediato a gente pode pensar nisso. Ótimo. Você falou sobre a questão do ponto inicial, sobre a questão da procura do remédio, digamos assim, né? De como resolver essas questões relacionadas ao estresse, a chegar em casa e vou comer o mundo, vou comer 3 acarajé, 2 litros de Coca-Cola. Qual é o remédio, né? Que você falou isso aí, para a questão do remédio e tal, para isso. Aí você falou um pouco sobre a questão, fazendo só uma síntese, né? Você falou que do remédio da gente, um deles, de forma geral, é a gente pagar logo essa dívida, né? Para não ficar no paliativo, não ter uma cura parcial. Porque a cura parcial nós sabemos, né? A gente não precisa rebuscar muito para entender que lá na frente as coisas vão piorar e vai continuar aquele mesmo ciclo, continuar e não vai modificar. A pergunta é a seguinte, você, como profissional de saúde da área de psicologia, você vê que uma das dificuldades para que essas coisas elas sejam, digamos que, menores ou melhores resolvidas é o preconceito que ainda se existe em as pessoas procurar um profissional psicólogo, porque as outras pessoas vendo isso, acompanhando isso, para pensar, não, eu não vou procurar porque vão dizer que eu sou maluco, não vou procurar porque por causa disso, vão falar isso de mim, vão falar aquilo outro. O que você, como profissional, vê essa questão aí dessa barreira que existe na minha visão? Sim, sim. Isso é um ponto, uma pergunta importante, Francisco. É uma pergunta que, por mais que a gente sinta, vê e perceba os efeitos psíquicos, muitas vezes no corpo, que aí tem um campo de atuação muito comum hoje, que é a psicossomática, né, que leva em consideração o aspecto psíquico e orgânico, né, a psicossomática. Tá. Mas que a gente perceba esses sintomas, porque o sintoma é sempre visto como um aspecto simbólico, nesse caso. Então, por mais que a gente perceba o quanto o adoecimento mental nos acomete, né, ainda existe um grande preconceito em relação ao profissional de saúde, ou melhor, profissional de saúde mental ou saúde psíquica. Por quê? Porque a gente tem uma tradição medicalizante, assim, de que só se leva em consideração o aspecto orgânico, como se o aspecto físico. Porque tem uma expressão que é muito comum, por exemplo, a gente ouvir, que é assim, isso é psicológico. E aí a pergunta que um psicólogo faz é o que não é psicológico? Não existe uma separação, o que é orgânico, o que é físico. Existe um corpo, existe uma psique, ou melhor, existe uma psique que expressa no corpo. Então, tudo é psicológico, tudo tem um sentido, mas pela essa tradição da medicina mais biologizante, né, a medicina mais que leva em consideração o sofrimento e a dor do ponto de vista físico, aí a gente
tende a desconsiderar os aspectos, os conflitos emocionais, os aspectos emocionais, e só que a alma cobra o preço para disso, né? Então a gente vê o tempo todo uma sociedade precisando de ser escutada, uma sociedade precisando de ser ouvida nos seus conflitos, seja com os conflitos de ordem individual, seja os conflitos de ordem coletiva, né? Podemos pensar, por exemplo, como podemos pensar um conflito de ordem individual, como podemos pensar um conflito de ordem coletiva. Essa diferenciação, muitas vezes, é didática, Francisco, mas não dá para diferenciar muito. Vamos imaginar que um conflito, um sofrimento psíquico relacionado ao racismo, por exemplo. Então, o racismo ele é um fenômeno, ele é um fenômeno histórico-cultural, mas ele que produz sofrimento, produziu e produz sofrimento psíquico e social, mas com as pessoas que são negras, majoritariamente. Mas também é preciso levar em consideração também o racismo, que a gente não pensa muito sobre isso, o racismo relacionado aos povos indígenas, que sempre foi visto historicamente como o estranho, o selvagem, o inferior, e assim, mas é isso. Então, essas pessoas sofrem do ponto de vista do seu grupo étnico, e essas pessoas sofrem também do ponto de vista individual. Como é que essas feridas marcam individualmente, e como é que e por isso que as pessoas se juntam em grupo, em movimentos, porque essas pessoas querem ser acolhidas, serem compreendidas, serem escutadas pelos psicólogos. Então, tem uma expressão um tema muito presente ultimamente, que é bem interessante, que é os chamados complexos culturais, ou que são os complexos produzidos pelo racismo, e aí vai. Mas é isso. Você vê essa pergunta, eu fui para um outro viés, mas assim, ainda tem muito em relação ao profissional de saúde mental, vamos dizer assim. Certo. Pessoal, nós daqui a pouco vamos começar a abrir para pergunta, certo? Antônio, eu vou pedir para a gente tentar acelerar um pouquinho. E a partir de agora, pessoal, a gente vai ser um pouco mais objetivo para dar tempo de... lógico que é um assunto extenso, mas a gente vai tentar ser um pouco breve para que dê tempo das pessoas fazerem as perguntas aí, certo? Antônio, as pessoas que normalmente são acometidas são do sexo masculino, feminino, existe um equilíbrio? Me parece que é o sexo masculino, Francisco. Eu não sei te precisar quais são as pessoas que são mais acometidas, mas me parece que é o sexo masculino. Mas é interessante levar em consideração que os eventos, as situações ou eventos estressores, ele está presente em qualquer gênero aí, né? E por quê? Porque ele está relacionado a essa capacidade de enfrentamento e a impossibilidade de lidar com o conflito. Podemos caracterizar o estresse sobre esses dois aspectos, né? Então, temos eventos estressores, e aí podemos pensar, como é que podemos perceber os indicadores, né, mais comuns dos eventos estressores e de ansiedade, que está muito próxima da outra, né? Uma coisa está próxima da outra. Porque essa ansiedade do evento estressor que vai produzir, ou que vai encaminhar a pessoa para o descontar, que é o nosso tema, na alimentação. A ansiedade é como se você não tivesse, como de uma palavra mais simples, não tivesse uma paciência para esperar, e você vai sendo empurrado sempre para frente. É como se você, o estresse, quando ele é mais compulsivo, vamos dizer assim, porque o estresse ele é da vida, né? O estresse todo mundo tem, todo mundo vive o estresse. Desculpa. E a ansiedade também. A ansiedade, ela é um fenômeno estruturante, vamos dizer assim, mas quando ela se torna mais patológica, ou ela produz uma impossibilidade de as pessoas lidar com o evento, com o conflito, ele vai gerando essa distorção, essa
direcionamento para a alimentação, vamos dizer assim, já que eu não consigo entender esse evento estressor na minha frente, eu direciono para a alimentação, para comer, e aí pode levar até os transtornos alimentares, né, que é um tema que pode se pensar, os transtornos alimentares gerados pelo estresse e pela ansiedade. Então, como é que a gente pode perceber os indicadores mais comuns do estresse e da ansiedade? Isso se expressa, por exemplo, no aspecto físico, por exemplo, através de dor de cabeça, o aumento do batimento cardíaco, problema na alimentação, que é o nosso ponto aqui, que a gente está tratando, mas ele pode o estresse pode produzir problema com sono, produz úlceras. Eu tenho falar de mim um pouquinho, assim, eu tenho, toda vez que eu estou de frente ou estou em situação de eventos estressores, é certo produzir afta. Eu já sei, época de prova é certo. Então, aparece esse sintoma que é psíquico e orgânico, né? E tá. Então, o aspecto emocional tem a ver, o estresse pode produzir tristeza, nervosismo, raiva, culpa, preocupação excessiva, pode ter a ver com ansiedade, né? Você não conseguir lidar com o evento, perda de vontade e humor deprimido. Então, tudo isso tem a ver com estresse. Comportamental, então, podemos perceber também irritabilidade, então é um fenômeno que acontece muito, que está ligado ao estresse. O distanciamento, e aí, com a pessoa estressada, ela sempre vai, comumente ela vai produzir distanciamento, as pessoas que estão próximas, às vezes, não vão entender se a pessoa própria não consegue lidar, compreender os seus fenômenos. Muitas vezes as pessoas que estão ao redor, a maioria das vezes, só os amigos que vai tentar levar em consideração, porque já conhece a pessoa, vai tentar compreender essa manifestação sintomática, porque a pessoa tem um padrão, uma constância, né? Se parece esse sintoma, os amigos vão tentar compreender melhor. Mas esse distanciamento, o abuso, e até abuso de substâncias, né? Muitas vezes o estresse gera o alcoolismo, pode gerar alcoolismo, a bebida excessiva, porque é muito comum a gente ouvir isso, né? Preciso beber para relaxar, né? Então, esse beber para relaxar pode gerar um alcoolismo aí, e cognitivo, né? Muitas vezes o estresse é comum. Principalmente, vamos pensar quem está próximo de uma prova, né? Vamos pensar em quem está próximo de fazer uma prova. Perda de memória. Então, a gente muitas vezes esquece do que era importante, esquece de pagar uma conta. O famoso branco, né? Isso. O famoso branco, né? Do branco. Isso. E a dificuldade de concentração, Francisco, é outro aspecto cognitivo, e dificuldade de tomar decisões. Então, esses são os principais indicadores dos eventos estressores e ansiedade, né? Que está ligado à ansiedade. Perfeito. Sim. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Estamos vivendo, nesses últimos tempos, um aumento de algumas doenças metabólicas. Uma delas que lidera, junto com outras, logicamente, é o diabetes, principalmente tipo 2, que é por conta da forma como a gente se alimenta, da forma como a gente vive, da tecnologia, não especificamente na alimentação, mas a tecnologia também acaba levando a ajudar junto ao sedentarismo, e as coisas acabam se tornando uma bola de neve. Você falou aí sobre a questão de existe um equilíbrio, né, entre o sexo masculino, feminino, mas todos são acometidos. Existe faixa etária, você teria como abordar isso de forma sucinta para a gente já abrir aqui para a pergunta do pessoal, mas eu queria saber o seguinte: existe faixa etária? As crianças são mais acometidas, os jovens, os adultos, os idosos. Mais uma vez, assim, a gente pode pensar que qualquer pessoa, no momento que a gente vive, principalmente, vamos trazer essa pergunta, Francisco, para o aspecto mais
pandêmico, né? Vamos tentar fazer eu gostaria de responder essa pergunta a partir, trazendo esse contexto. No contexto pandêmico, né? Você pode pensar que essas faixas etárias todas são acometidas, né? Porque é como se o evento estressor não é um evento estressor específico, assim, que pode acometer, por exemplo, jovens, vamos pensar, próximo a fazer o Enem, vamos pensar assim, adolescentes que vão fazer o Enem, é diferente. Ou crianças que perderam os pais, crianças que têm pais separados, então, ou adultos que perderam, por exemplo, o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa. Então, vamos pensar assim, então, num caso da pandemia, então, é como se, nesse outro contexto que eu falei aí, houvesse eventos estressores específicos, né? Então, ele iria acometer jovens, crianças, jovens, adultos e idosos. No caso da pandemia, é como se fosse as pessoas, de forma maciça, fossem acometidas, de alguma forma as pessoas foram acometidas desses eventos estressores, vamos pensar assim, porque o que está em jogo é um tema importante, assim, que é o grande medo. Vamos eleger como evento estressores aí o grande medo da morte. É como se houvesse coletivamente esse grande medo. E como esse evento estressor, como é que as pessoas vão lidar de forma individual com esse evento estressor, né? E além desse grande medo da morte, tem uma coisa que é fundamental, é quando a morte ela acontece de forma literal, mesmo no momento de pandemia, a dificuldade de as pessoas viverem o luto e de fazer o luto. Muitas pessoas não conseguiram fazer isso, nem puderam enterrar os seus mortos, né? Isso é fundamental. Então, isso é fundamental para o processo de diminuição, ou diminuição e ao mesmo tempo é como se fosse um equilíbrio das emoções, né? Um alívio. É como se, essa acomodação das emoções, é como se o não vivido, que é o luto não vivido, ele prolongasse um evento estressor, né? E aí, então, esse tema aí é muito interessante. Então, e ao mesmo tempo é triste, porque as pessoas não podem vivem sob esse medo, o grande medo coletivo, e ao mesmo tempo não consegue elaborar, muitas vezes, esses medos, essas perdas, e essas mortes. Perfeito. E no contexto de pandemia, Francisco, assim, ampliando, podemos pensar que os principais eventos estressores são, então vamos pensar assim, a gente está vivendo desde o século XIX, é ótimo, desde 2019 e passando por 2020 para 2021, essa pandemia, né? Então, vamos pensar que os eventos estressores no período da pandemia são a duração de quarentena, pode pensar nisso, então as pessoas ficaram em casa, o distanciamento social, que é outro evento estressor, podemos pensar, eleger outro evento, a frustração e o tédio de ficar em casa, ou de perder o emprego, ou de não, né, e ficar aquarentado aí, o acúmulo de tarefas, então pessoas que, vamos imaginar, pessoas que que tinham uma vida ativa no mundo mais de fora, né, os trabalhos mais de fora, agora acumularam tarefas em casa e acumularam tarefa no trabalho. Eu percebo muitas pessoas lamentando sobre esse acúmulo de tarefas, né, que e gera esses eventos estressores. Então, professores que têm que dar aula e, ao mesmo tempo, têm que ficar em casa, fazendo alimentação, cuidando dos seus maridos, cuidando dos seus filhos. Então, produz eventos estressores. A falta de suprimento, a gente precisa levar em consideração isso. Muitas pessoas sofrem por falta de suprimento, seja até de alimentação, né? A gente precisa levar em consideração que a gente vive uma desigualdade social muito grande e que, para algumas pessoas, não chegou. A pandemia foi vivida de uma forma, mas para algumas pessoas a pandemia chegou ao aspecto financeiro, aspecto alimentar, né? E muitas vezes, Francisco, as pessoas mais pobres
nem puderam descontar o estresse na alimentação, né? Sim. Porque não tem condição financeira para se alimentar dignamente. Então, pode ser até um luxo de Verdade. pensar, pode ser até um luxo de pensar o estresse nesse sentido, né? Eu vou pensar assim, descontar o estresse da alimentação. Para quem? É verdade. É verdade. É, e outra coisa, assim, Francisco, que é muito comum, pergunte. Não, só uma É, observação, pessoal. Já estamos aí abertos para perguntas, enquanto Antunes ele faz a conclusão desse assunto aí. Desculpa até por te cortar, Antunes, mas já estamos abertos aí para com suas perguntas. Esse é o momento. sim, sim. Então, já está aberta as perguntas. Então, concluindo, alguns outros eventos estressores são informações inadequadas, né, em contexto de pandemia, ou a dificuldade econômica, que já citei, o medo de contrair a doença, que tem a ver com o medo de contrair a doença e o medo da morte ao mesmo tempo, preocupação com a própria saúde e dos entes queridos. Então, não basta apenas preocupar consigo mesmo, é necessário preocupar-se com os seus parentes, principalmente os idosos. E outra coisa, Francisco, que você me perguntou lá, o estigma da doença, né? Então, se a doença mental ainda tem estigma, se o sofrimento psíquico ainda tem estigma, as pessoas têm medo de procurar um psiquiatra, as pessoas têm medo, no sentido assim, medo não, tem preconceito, medo também, mas tem Sim. preconceito de procurar um psiquiatra, ou preconceito de procurar um psicólogo para não ser taxado, estigmatizado como louco. No contexto da pandemia, as pessoas ficavam com medo e ficam com medo de dizer, apesar de ser um evento coletivo, né? A pandemia ser um evento que se fala que todo mundo pode vir a pegar, mas é como se fosse fique distante de mim, assim, você pode me contagiar. Então as pessoas ficavam até com medo de se encostar próximo ao outro, de falar com o outro. Tá? E o trabalho de risco, né? Que é outro evento, pode gerar eventos estressores. O trabalho de risco, então vamos pensar os trabalhadores de saúde e os serviços essenciais. Então, são as pessoas que são, então imagina os médicos, os enfermeiros, os policiais militares que estão na linha de frente, seja em combate da pandemia, ou seja, fazendo segurança pública para que a ordem aconteça. Então, essas pessoas estão, sim, mais próximas desses eventos estressores, e pode ser acometido nesse contexto de pandemia, por estresse e a ansiedade. Em sumo, Ok. é isso. Perfeito, perfeito. Pessoal, esse é o momento. Façam a pergunta de vocês. Já estamos mais próximo do fim. Então, não deixe para depois. Esse é o momento. A dúvida que você tem aí, o que você quer tirar dúvida, o que você quer falar. Conte aí agora aí para nosso psicólogo aí, Antônio, ajudar a gente nisso aí. Certo? Estamos abertos aí para perguntas. Mas é isso, Francisco. Levar em consideração todos esses aspectos, né? Porque, assim, a gente pensar que o evento estressor ele pode ser avaliado individualmente, né? Então, tem eventos que estressam algumas pessoas e tem eventos que não produzem esse efeito desorganizador em outras pessoas. Mas nesse contexto de pandemia, é como se a gente vivesse sobre incertezas, né? Ameaça à vida, desestabilização de rotina, que é um dos pontos fundamentais, né? Que é importante a gente pensar, que a gente vive sob rotina, quem trabalha, precisa sair, então ficar em casa pode ser extremamente doloroso para algumas pessoas. Tem uma pergunta aqui, eu acho, né? Do Jatobá, não é isso? Boa noite, Jatobá. Ou melhor, um comentário, né? Ele faz comentário, deixa eu ver. A preocupação, então, isso, ele fala, realmente, a preocupação com a contaminação próxima é altamente preocupante, né? Ele fala, né? Vivemos assustados a todo momento e isso contribui para o aumento do estresse. Então, ele faz uma espécie de uma confirmação, vamos dizer assim, né? Uma espécie de confirmação do que nós
tínhamos dito anteriormente. Perfeito. Gilson tem uma observação para fazer aí, uma pergunta, na verdade. Esse descontar na alimentação seria uma ação reativa do superego contra si mesmo? Como é? Gilson pergunta o quê? Ele pergunta se essa questão de descontar o estresse na alimentação se seria uma ação reativa do superego contra si mesmo. Ah, sim, sim. Esse é o ego, superego, superego e o id do Freud, né? Gilson aí. Gilson Antunes, viu? Meu irmão, denuncio logo aí. Deve ser ele. O Gilson Antunes, que também é professor e tem um conhecimento psicanalítico aí. Ele pergunta se esse deslocamento é como se fosse em outras perguntas, em outras palavras, né? Esse deslocamento, Gilson como freudiano, lacaniano aí, eu vou olhar pelo ponto de vista da teoria junguiana, vou tentar responder pelo ponto de vista da teoria junguiana, né, do Jung. É como se esse deslocamento, descontar como deslocamento para a alimentação, ele pergunta que fosse uma defesa do superego, né, para lidar. É como se o superego como eu consigo lidar com essa situação, com esse evento estressor, deslocando, assim, ou deslocando e não batendo de frente com o meu sofrimento, com minhas angústias, com minhas dores, como se como eu não consigo lidar com o evento estressor, eu desloco. Então, talvez Gilson, o superego estaria aí. Não sei se eu respondi, mas tem um deslocamento aí de um conflito que não que o superego, que a consciência ou o ego não consegue lidar. Então, aí a necessidade de um terapeuta, de um psicólogo, de um analista, para estar nessa mediação aí desses conflitos, porque é uma coisa que precisa ser trazido e também Francisco pode falar também sobre isso. Como é que a gente pode pensar, Francisco, como é que a gente pode lidar com esse evento estressor do ponto de vista mais de atividade física, um aspecto mais, uma rotina de um exercício físico? A gente pode pensar também por isso. Mas, assim, é sempre visto como o deslocamento é sempre visto como sintoma, e o sintoma tem sempre um para quê, um significado que é preciso ser escutado. Assim. Com certeza, quanto a essa questão de atividade física, exercícios físicos, na verdade, a questão do equilíbrio alimentar, auxilia muito em vários fatores da vida e, às vezes, até alguns tabus não nos permite falar, mas existe sim a melhora da condição física, tanto a melhora a saúde em si, as atividades que a gente desenvolve o antes, né, de ter uma prática de educação física, de ter uma alimentação regular, a gente fazendo comparativo, isso é gritante que a melhora evolui muito. E quanto a essa questão mental, gera pontos positivos, e um dos pontos positivos é a questão da pessoa se sentir bem consigo mesmo, né? Então, isso aí, com certeza, é importante. E o objetivo, né, fazendo uma conexão com o que você falou aí, esse é o objetivo do canal, né, bem-estar. É fazer com que outras pessoas se sintam animadas. Então, esse é um trabalho que eu posso dizer até que é um trabalho psicológico, porque quando eu posto algo, eu estou dizendo para quem está do outro lado, dizendo assim, eu consegui fazer, eu fiz, se eu consigo, você também consegue. Faça aí, porque nós somos iguais. Lógico, cada um tem sua medida. Ah, mas eu tenho patologia X. Beleza. O seu médico vai lhe acompanhar, vai lhe dizer, ó, você pode até aqui, você pode até ali, você pode até lá. Então, assim, ele vai condicionar o que você precisa, assim também como os outros profissionais de educação física, nutrição, etc., e até mesmo o psicólogo, ele vai trazer essa condição, vai condicionar para o que você precisa
realizar. Então, faça atividade física, se alimente bem, cuide da sua saúde mental. Sempre terão pessoas, é um aspecto que eu quero falar aqui, sempre terão pessoas querendo, principalmente as pessoas que têm uma dificuldade maior para praticar atividade física, as pessoas que têm uma dificuldade para se alimentar bem, e para as outras práticas que são importantes. Sempre vai ter alguém dizendo, você não vai conseguir não. Você está bem acima do peso. Você bebe não sei o que, você come não sei o que lá. Você acorda tarde. Sempre vai ter alguém. E nesse aspecto psicológico que eu tenho para dizer a vocês pense no seu objetivo, pense onde é que você quer chegar e esqueça os outros. Deixa falar. Esqueça os outros, vai ser o seu objetivo. Seu objetivo é X, olhe nele lá. Quando você sentir dificuldade, quando você vê que você não pode, quando você vê ali que está super difícil, meu tempo no trabalho, é meu marido, é minha esposa, é não sei o quê, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para comer uma fruta, é porque minha mulher não conseguiu botar, porque o meu marido não comprou, porque eu não sei o quê. Dificuldades, teremos muitas. Então, o que eu tenho para dizer para vocês fiquem, olhem, observem o seu objetivo. Quando vocês ficarem no objetivo, as outras coisas serão pequenas, certo? As dificuldades virão, situações difíceis virão, mas fiquem sintonizados no objetivo de vocês, ok? Mais perguntas? Eu não vejo aqui não, Francisco. Eu não consigo mais ver. Você consegue ver daí? Não estou visualizando. Mais alguém vai querer fazer alguma pergunta? Estamos finalizando. De antemão, eu agradeço, Antônio, a sua presença. Ela foi esclarecedora. Foi muito importante você estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto aí, alguns tabus, certo? Eu vou pedir para você, já que estamos no finalzinho e não tem nenhuma pergunta, eu vou pedir para você fazer as suas conclusões. Sim. Então, é preciso, tendo visto tudo isso que nós falamos, né, é preciso levar em consideração que os eventos estressores, ou melhor, existem os eventos estressores, que são eventos psicossociais, né, que são eventos externos, muitas vezes, são eventos externos que nos afetam internamente, e que, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre levar em consideração esses conflitos como expressão de uma espécie de conflito mesmo interno, né? Porque é como se muitas vezes a gente precisa pensar que está ligado, tem a ver com satisfação ou insatisfação, né? Os eventos estressores podem produzir essa polaridade, né? Satisfação, insatisfação, conforto, desconforto, prazer e desprazer. Então, diante desses eventos, é preciso pensar que sempre no aspecto simbólico da doença, né? Isso é importante, levar em consideração os aspectos psíquico, social, porque a gente vive numa sociedade e a sociedade ela é produtora de estressor. Não dá para a gente culpabilizar o indivíduo e estigmatizar como um doente. É preciso pensar o indivíduo como um indivíduo que estabelece, que cria a sua individualidade em uma sociedade que pode ser extremamente estressora, pode ser extremamente adoecedora. Então, é preciso pensar o indivíduo em relação com o social. Então, porque o sujeito que chega na clínica é acometido por eventos estressores, ele não é descontextualizado. Ele vive em sociedade, e a sociedade que produz os indivíduos. Vamos pensar assim. E pensar sempre, para mim é importante, Francisco, assim, pensar sempre os sintomas, os sintomas mentais, os sintomas que são físicos também, como sempre um aspecto simbólico. Tem sempre um significado. Assim, primeiro passo é isso, olhar os sintomas com a pergunta assim, para que do sintoma? Então, para quê? Por que isso está me acontecendo no sentido assim, não é um aspecto mais teológico, não, é um aspecto de teleológico. Qual é a finalidade?
Então, a pergunta que o Gilson fez aí, assim, o deslocamento de eu descontar, não querer pagar a conta do alimento, ou melhor, não querer pagar minha conta de conflitos internos na alimentação, é preciso levar em consideração que qual é a finalidade desse deslocamento? Por que eu não consigo... Por que esse indivíduo está deslocando e não está se confrontando com esses eventos estressores? É uma pergunta assim, que eu posso terminar com isso. Assim, qual é o para quê do sintoma, o para quê da doença e o para quê do sofrimento psíquico, começar assim. E aí, a terapia e também as outras profissões de ajuda podem também ajudar bastante sobre esse conhecimento, essa conscientização desses eventos, desse sofrimento e dessas expressões da alma, que é os sintomas. Perfeito. Antes de concluir, eu vou pedir para você nos dar 2 bônus. Quais bônus seriam esses? 2 coisas que você vê como importante para qualquer pessoa. Você observou aí, fez a observação, que tem pessoas que são de baixa renda, que não teve nem o luxo de dizer vou descontar na alimentação. Mas nessa visão paradoxal de eles não conseguirem, e no sentido de aquelas pessoas que podem fazer esse controle de ter uma alimentação mais saudável, não descontar na alimentação, quais 2 dicas que você daria, além, lógico, de procurar um profissional psicólogo? Essas 2 dicas, e a outra coisa que eu vou pedir você falar brevemente de que forma você está fazendo o seu atendimento e você querendo deixar a forma como as pessoas podem te encontrar para fazer esse acompanhamento, já que você é sabido que você está fazendo o acompanhamento de algumas pessoas via virtual, não é isso? Sim. O Francisco, acho que o ponto fundamental, assim, a gente tem que, enquanto profissional de saúde, tem que levar em consideração esse aspecto da não culpabilização. Esse é um ponto fundamental, porque você trouxe aí, né, que nós já tratamos sobre isso, assim, pessoas que têm condições de fazer uma alimentação balanceada, tem pessoas que não têm condições de fazer balanceada, mas assim, as pessoas que têm condições de fazer uma alimentação balanceada também não devem ser culpabilizadas no sentido de que o estresse e a ansiedade, eles fogem muitas vezes do controle. Às vezes a gente pensa que nós estamos no controle, mas é como se tem algo maior que nos guia aí, então, que nos guia aí nesse sentido, né? Que nós chamamos do inconsciente, né? A gente parte do princípio que existe uma função inconsciente aí guiando. Por isso que a gente, e às vezes, quando a pessoa faz um esforço, as pessoas tentam cumprir uma meta, cumprir uma regra de alimentação digna, e às vezes cai nessa, vamos dizer assim, uma expressão mais simples, como se fosse ela deixa de fazer essa rotina e aí desconta o estresse na alimentação. Essas pessoas não devem ser culpabilizadas, porque muitas vezes foge do nosso controle um aspecto inconsciente, assim, porque se dependesse do querer e da vontade, a gente seria pessoas melhores do mundo, né? Nós seríamos pessoas muito boa, muito bonita, muito bela, mas a gente não sabe que não é bem assim. Tá, então esse é um ponto importante. É preciso ter cuidado para não culpabilizar o indivíduo por ele não conseguir naquele momento. É preciso respeitar aquele momento. Tá, e aí um profissional de saúde, profissional de educação física pode ir acompanhando o tempo todo essas pessoas, porque quando se pensa em ansiedade, quando estresse, é preciso levar em consideração que as pessoas não tá nesse controle, vamos dizer assim, né? Tem um fenômeno maior que é o inconsciente aí. Tá. E em relação o atendimento,
eu atendo, no momento eu estou atendendo virtualmente, né? Eu atendo em casa, por questão de pandemia, a gente não está atendendo presencial, a gente atende online, eu atendo online, né? E é isso, meu número, meu número, e também você pode me encontrar no Instagram, se for o caso de interesse, procura individualmente. Mas é isso. E a terapia, assim, a terapia é fundamental nesse processo de não descontar, pagar a conta o ano inteiro, não deslocar, e aí cuidar dessa saúde que é físico, que é orgânico e que é psicossocial, vamos pensar assim. E aí o estresse sempre é visto como esse aspecto Perfeito. simbólico. De forma geral, é isso. Perfeito. Só para ficar claro, então, assim, as pessoas que querem te procurar, podem te procurar através do Instagram, é isso? Isso. A gente, o Perfeito. psicólogo não faz muita propaganda, não, que até antiético do ponto de vista do conselho. Então, se a gente pode entrar em contato pessoal, que a gente marca esse encontro terapêutico aí. Ok. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Né? Não vou lembrar de todas as pessoas que fizeram acesso aí, entraram. Várias pessoas aí acompanharam. O objetivo do canal é esse, é trazer informações importantes para vocês, é dividir um pouco de um pouquinho que, pelo menos eu sei, e um bocado aí que Antônio aí falou e muitas outras pessoas que têm muito para contribuir com o canal. Bem provável que nosso próximo encontro aqui seja com um profissional que fale um pouco da saúde da mulher ou fale um pouco sobre a questão da alimentação, sobre a nutrição, certo? Nós estamos ainda alinhando essas coisas, mas bem provável que seja um desses dois profissionais, saúde da mulher ou falando de nutrição de uma forma geral. Antônio, eu quero te agradecer a sua presença, espero que esteja conosco em outras oportunidades para que a gente possa esclarecer outros assuntos aqui para o pessoal, tá bom? Pessoal, boa noite e muito obrigado. Desculpa, só agradecer também as pessoas os amigos que vieram ver essa